Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o que vocês vão escutar, né? E hoje eu vou falar do Espírito Santo, como sempre eu falo. E nesse momento, hoje, eu vou falar muito especial aquelas pessoas que estão com problemas, assim, sérios e não estão conseguindo resolver. Na nossa vida, a gente tem problemas que a gente não consegue resolver, nem com a sabedoria que nós temos. E aí, o que nós devemos fazer? Devemos rezar, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê a luz para resolver aquele problema. Então, diga a Jesus que você não sabe, que você não tem condições de resolver aquele problema que tanto te aflige. E peça a Ele que Ele dê o sinal, que dê uma resposta para você, para que você possa ficar bem, para você ficar mais harmônica, para que você ouça a palavra de Deus. No momento desse, nós devemos recolher, rezar, colocar diante de nós a palavra, que é a Bíblia, e pedir que Deus use a gente, que nos faça a resposta chegar até nós. Se nós tivermos uma dificuldade, não conseguimos ouvir, que dê alguém, apareça na nossa frente, ou dê um sinal, porque às vezes o sinal vem de outra pessoa, vem de outro lugar. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, um amigo diz uma palavra, e essa palavra soa como a resposta ideal para o seu problema, e que nós não percebemos. Então, não desanime se o seu problema está difícil. Entenda que você vai ter que pedir ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza. Não é fraqueza. Nós temos que pedir sim ajuda a Deus, a que Ele possa nos ajudar naquele momento. Colocando assim o nosso coração aberto para ouvir, para enxergar, para sentir o seu amor. Muitas vezes estamos chorando, as nossas lágrimas chegam até Deus. Chega e Jesus nos compadece, nos faz acariciarmos com o Filho. Somos filhos amados. Se você está doente hoje, peça que Deus seja o seu médico. Seu médico que vai falar para você o que você vai precisar fazer para ficar bom. O médico da terra, sim, vai te dar os remédios, os exames, diagnóstico, mas o médico Jesus, ele vai dar o remédio da alma para você. Não só o remédio do médico vai te curar, mas o remédio da alma, sim. Porque a doença vem da nossa alma. A alma triste, a alma angustiada, a alma depressiva, traz no nosso coração angústia. A pressão sofre um aumento. A sensação de tristeza nos toma conta. Perdemos a vontade de sair, de falar, de conversar com as pessoas. Então, o sintoma está aí. Mas Jesus diz assim: eu te curarei, tenha fé. Peça, que você vai ter a resposta. Peça com fé. Pode ser que esse pedido hoje não seja feito, não seja atendido nem amanhã, nem depois, mas Ele vai atender você. Porque Deus é verdadeiro e Ele ama a todos nós com muito amor. Nesse canal eu sempre enfatizo que a nossa vida é muito semelhante
ao que os outros povos viveram, principalmente da Bíblia. Tem exemplos muito reais dos apóstolos, como é diferente um dos outros, com as qualidades e defeitos, com as suas dúvidas, com seus medos, que nós também temos. Jesus conviveu com eles, falando, explicando, conversando, educando, amenizando a dor deles. E eles aprenderam com Jesus, mesmo sendo com todos os defeitos, eles curaram pessoas, levaram a palavra de Deus, curaram cegos, curaram aquelas pessoas que não tinham fé. Então, nós somos apóstolos. Nós estamos aqui para fazer um pouco dessa missão dos apóstolos. Levar a palavra de Deus em todos os lugares que nós estivermos. Agradecer por estar vivos. E aquelas pessoas que estão tristes, abaladas, sofridas, que possamos dar uma palavra de amor. Deus é verdadeiro. Coloque na sua mão a Bíblia e fala para essa pessoa. Deus está aqui entre nós. Ele está ouvindo você. Ele quer te curar. Diga, eu quero me curar. Nós temos que dizer isso para Deus, para o Espírito Santo e para Jesus. Eu quero me curar. Eu quero mudar. Eu quero ter um coração novo, não um coração duro, de pedra, que não tem sentimento, que não tem piedade das pessoas. Eu quero ter um coração humano, um coração perto de Jesus, igual de Jesus. Aos poucos nós vamos aprendendo a cultivar esse amor. Dia após dia, momento após momento. E vamos perceber a nossa mudança. Você vai dizer, mas nós não somos santos. Não, nós não somos santos. Mas nós vamos chegar à santidade. Mesmo estando aqui na Terra, vivenciando todos os problemas do mundo. Porque é muito fácil ser santo se eu estou isolada numa gruta, rezando dia e noite, e não participando das dores dos outros. E não enxergando a dor do meu irmão. E não pedindo e agradecemos a Deus pela vitória de cada um, a vitória da saúde daquela pessoa, o livramento que a pessoa passou em um determinado momento, o nascimento de um filho, de uma filha, ou de uma pessoa que você conhece, que a gravidez era muito difícil, ela conceber e ela concebeu. Então, assim, é muito mais rico nós vivermos no mundo. Nós devemos estar no mundo sem ser do mundo. Nós somos do mundo, sim, nós vivemos, nós precisamos de comer, de trabalhar, estudar, aprender, a conviver com as pessoas, com os nossos amigos, e as pessoas que também não nos amam também. Aquela que não nos ama, a gente tem que fazer um grande exercício para amá-la, perdoá-la, mesmo que ela não seja aquela pessoa que fica do seu lado o tempo inteiro. Então, a nossa vida precisa ser entendida que não é só acordar, dormir, comer, estudar, trabalhar e ganhar dinheiro. A nossa vida é acordar e agradecer a Deus pelo nosso acordar. Estamos vivos. E tudo que fizermos, damos graças a Deus. A comida que comemos, aos pais que temos, aos irmãos que temos, a dificuldade que temos que lidar com as pessoas, agradecemos. E vamos aprender
a lidar com aquele que é diferente de nós. Não brigar, não querer que ele seja igual a gente, porque todo mundo é diferente de cada um. E a nossa missão na vida é crescer como pessoa, é crescer com o espírito, é agradar a Deus em todos os sentidos. Não é agradar os homens, é agradar a Deus. Nós trabalhamos para o nosso sustento, nós temos que trabalhar porque nós temos a matéria, mas podemos também trabalhar o espírito. Devemos. E a nossa igreja, a casa de Jesus, a casa de Deus, rezar, agradecer por estar ali com nossos irmãos, com todos eles, cada um com seus problemas, sem um saber o nome de cada um, todos, mas aquele que está ali diante daquele altar, agradecendo, sendo forte, e agradecendo as dificuldades que foram passadas para trás, e o passado esquecido, e o amor agora, vibrando naquelas pessoas. E quando a gente vai na igreja, nós vamos na casa do Senhor. Podemos rezar em casa, um grupo de estudo, um grupo de amigos, isso é muito válido. Mas temos que ir à casa do Senhor. A casa do Senhor é aquela que foi preparada para que nós, apóstolos, servos, sentir a presença do seu amor. Compartilhar cada ato de uma missa. Ser abençoado. Então, a gente tem que aprender que nós precisamos usar o nosso dia a dia, cada dia, modificando o nosso pensamento, os nossos defeitos, tirando aquilo que é ruim para a gente, trabalhar aquilo não é fácil? Claro que não é fácil. Mas a gente tem que pedir perdão para nós mesmos por aqueles defeitos. Retirando aos poucos, como fosse uma casca que nós carregamos tão pesada, que conforme vai saindo, ela vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. Então, o segredo da santidade não é eu ficar dentro de uma igreja, rezando o dia inteiro, ou dentro de um mosteiro, que é um produto maravilhoso, aqueles que fazem, mas não é a santidade que vai ser ali que eu vou achar. A minha santidade é eu encontrar os meus defeitos. Eu agir para que eu possa modificar, transformar aquele defeito. Se eu sou egoísta, procurar ver o outro, o ser humano, sofrendo, mas tendo piedade, podendo agir com piedade, ajudar aquele irmão. Trazer essa sensibilidade no nosso coração, mudando o coração de pedra para o coração humano, o coração de Deus. Muitas vezes somos desumanos, às vezes, com pessoas. Porque às vezes a vida, o mundo, nos faz assim. Então, existem essas palavras. Está no mundo sem ser do mundo. Vocês estão aqui, mas o seu coração está em Deus. Ele que manda, Ele que olha por você. E a cada dia que você lê a Bíblia, um pedaço, um salmo, as cartas de Paulo, você vai analisando o que Paulo quer dizer aos irmãos.
Como Paulo era Saulo, se tornou Paulo. Como ele sofreu para essa conversão, né? E nós podemos ser convertidos, nós podemos ser salvos como Paulo foi. Como Deus, como Jesus chegou até ele, sabendo que ele era um grande homem. E nós somos um pedacinho de Deus. Nosso Pai olha por nós todos os dias. E você que está sofrendo aí, com dúvidas, com medos, nesse momento eu digo, não tenha medo. Diga ao seu Pai, eu estou com medo, eu não consigo resolver esse problema. Eu te rogo, eu peço a ti, Senhor, com muito amor, a sua intervenção, a sua palavra, o seu sinal. E chegue até mim. E que me livre dos problemas e consiga resolver. Tenho certeza que você vai ter a vitória. Não é imediata, no dia seguinte, mas você vai ter paciência e você vai encontrar a palavra, o gesto e a maneira com que você vai resolver. Entenda isso. Nós, às vezes, carregamos uma coisa despesada que naquele momento nós não podemos resolver. E aí pedimos ajuda. Temos que ser verdadeiros e pedir ajuda para o Senhor. Espero que você tenha gostado do que foi falado. Eu falo com o coração de vocês, com o coração de uma pessoa que é devota a Deus, devota a Jesus, devota ao Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo como um guia, um grande amigo. E quero que vocês coloquem nos seus corações isso. Que leve a palavra, que possa outras pessoas ouvirem essas palavras. E vocês possam assinar o canal para que a gente possa melhorar cada vez mais. E aceitar o caminho da santidade. O santo não é aquele que nega tudo que é bom da vida. Aquele que vive a vida, os seus momentos bons, sabendo o que é bom para ele, o que é verdadeiro, o que é sadio. Então, eu peço a vocês passem para os seus amigos, as pessoas que precisam de ouvir essa palavra, para que eles possam despertar. Despertar. Obrigada por tudo. Um beijo para vocês, um grande abraço e fiquem com Deus. Assim seja.